Fala, turminha do curso Gaia, beleza? Professor Afonso aqui com vocês para hoje a gente falar um pouquinho sobre a aula 24 de Física B, que é a parte de ciclo de Carnot e a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, basicamente é uma continuação daquele assunto que a gente já falou na aula passada, é uma continuação daquilo que a gente já estava vendo, só que mais aprofundado, mais especificado. Não liguem para o barulho, que hoje minhas crianças estão atentadas, então vai ter participação especial. Vamos trabalhar, vamos ver como é que funciona. Bom, a ordem está diferente da apostila de vocês. Eu estou começando com o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, o que, que é? É um ciclo que foi descrito pelo engenheiro francês Nicolas Sadi Carnot para explicar o funcionamento do que a gente chama de máquina ideal. O que, que é uma máquina ideal? É aquela que funciona da melhor maneira possível. Não é a máquina que rende 100%. Por quê? Porque eu vou falar de novo, nenhuma máquina rende 100%. Não existe rendimento de 100% em nenhuma máquina. Beleza? Então, essa máquina do Carnot, essa máquina ideal, ela tem o melhor rendimento possível, mas não dá 100%. Então, o que, que o Nicolas Sadi Carnot ele teve de genial? Qual foi a sacada dele? Ele fez um estudo e viu que uma máquina, para ela render bem, para ela ser uma máquina eficiente, ela tem que perder energia, tem que perder calor. Então, ele criou um ciclo para explicar o que, que acontece. Então, vamos lá. Começando com a parte da transformação que vai da onde eu chamo de AB, ou expansão isotérmica. Vamos entender esse termo aqui. Duas coisas que podem acontecer com o gás. Ele pode receber energia e expandir, tá? Ou ele pode comprimir. Se ele expande, ele tem que gastar energia para realizar o trabalho de expandir. Se ele, ao expandir, gasta energia, a temperatura deveria baixar. Então, como que esse cara consegue sair do ponto A e ir para o ponto B, fazer uma expansão sem baixar a temperatura? Como é que ele consegue fazer isso de maneira isotérmica? Só tem uma explicação. Se você está fazendo um trabalho e não está perdendo energia, é porque você está repondo essa energia. Então, o que acontece com o cara aqui de A para B? Ele está ganhando calor. No caso de um combustível, seria equivalente ao foguinho. Enquanto tem a chama do combustível, esse cara está ganhando calor, o gás está expandindo, realizando o trabalho, gastando essa energia, mas ele não está diminuindo a temperatura, ele está repondo de algum lugar, beleza? Então, primeira parte do ciclo A para B, expansão isotérmica. Aí, imagina o seguinte, acabou a fonte de energia, acabou o foguinho, mas por inércia as moléculas ainda dão mais uma expandida, dão mais uma aumentada. Então, eu vou ter a parte BC do ciclo, que é a expansão adiabática. Lembrando que esse termo adiabático quer dizer não trocar calor com o ambiente. No nosso caso, não receber, o gás não vai receber calor do ambiente. Então, ele está aqui no ponto B, né? Ele expande mais um pouco, então ele realiza trabalho, gasta energia, só que como não tem mais aquela fontezinha, como ninguém mais repôs, ele gastou energia e a temperatura vai baixar, porque se diminui a energia, a temperatura baixa. E ele vai para o ponto C, tá? Então, essa parte, expansão adiabática, lembra, se expande o gás realiza trabalho, para realizar trabalho ele tem que perder energia, se ele perde energia e não repõe, a gente tem que ter uma diminuição de temperatura. O que mais que é importante a gente saber? O processo isotérmico, ele é um processo lento, tem que dar tempo do cara trocar calor com o ambiente para ele não mudar a temperatura. Então, a parte isotérmica é a parte lenta. A parte adiabática é a parte rapidinha do processo. Então, o isotérmico está expandindo, isotérmico, expandindo, isotérmico, expandindo, isotérmico. Daí, de repente, uma expansãozinha adiabática. Não deu tempo de trocar calor, ele baixa a temperatura. Esse meu gás já expandiu tudo que deu, agora está na hora dele comprimir, voltar, né, receber pressão e energia. Então, a gente vai agora para a parte do processo CD, que é a compressão isotérmica, compressão com temperatura constante. Veja, vamos pensar. Se você está comprimindo o gás, as moléculas estão se aproximando.
vão começar a se chocar mais, se bater mais. Pela lógica, nesse atrito, nesse choque, a temperatura deveria subir. Se não está subindo, se é isotérmico, o que está acontecendo? Você está fazendo isso lentamente, lentamente, ele tende a aumentar a energia, só que ele também perde para o ambiente, dá tempo dele perder. Então ele consegue receber energia e ao mesmo tempo perder para o ambiente. Por isso que ele mantém a temperatura constante. E aqui eu coloquei para você, ó, que ele perde calor para o ambiente. Perde calor, então mantém a temperatura constante. Então vamos lá. O cara está em C, aí ele está, veja, o volume está diminuindo e a pressão está aumentando. Isso quer dizer compressão. Diminui o volume, aumenta a pressão. Temperatura deveria aumentar. Só que como o processo é lento, ele ganha energia, mas também perde para o ambiente. Então ele consegue manter a temperatura constante, ele consegue ficar em cima de uma isoterma até chegar no ponto D. Veja, estou comprimindo lentamente o gás, comprimindo, comprimindo, comprimindo. Agora, ele já está quase no limite. O que eu vou fazer? Aquela última apertadinha, última forcinha, última compressão. E aí eu vou para a parte do processo, de novo, de D para A, que é a compressão adiabática. Não troca calor. No nosso caso, ele recebe esse calor, recebe essa energia e não consegue perder, porque é muito rápido o processo. Então, eu vou ter um aumento muito grande de temperatura. Como que funciona? Então, vamos lá. Ele está aqui em D, tá? Com a sua pressão e seu volume. E aí, o que vai acontecer? Eu vou diminuir ainda mais o volume, portanto, a pressão ainda vai aumentar mais. Só que como o processo é muito rápido, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso, essa transformação, essa mudança, ele vai fazer, né, passando de uma isoterma, dessa isoterma aqui, para outra isoterma, tá? Então, nesse processo, o que a gente sabe da isoterma? Quanto mais longe do zero, maior a temperatura. Se a temperatura aumenta, esse cara adquire energia, ele vai adquirir mais movimento das moléculas, vai voltar para o ponto A com uma pressão muito alta e um volume pequeno. Então, ó, pressão alta e volume pequeno. Ele está no ponto do quê? De explodir. E ao explodir ele, começa o ciclo todo de novo. Lembre-se o que é importante do ciclo de Carnot. Deixa eu voltar. A gente tem todas as etapas e cada etapa é importante você saber. Lembre-se que o Carnot, o ciclo de Carnot, ele não é para uma máquina que rende 100%. A máquina ideal não é aquela que rende 100%, aquela que rende o melhor possível. Então, eu vou ter a expansão isotérmica, processo lento, onde ele ganha calor, mas mantém a temperatura constante. Expansão adiabática, não troca calor, tá? Então, ele realiza trabalho, ele expande e a temperatura dele vai diminuir. Depois, agora voltando, compressão isotérmica, lenta, vagarosa, ele ganha energia, mas ele não aquece por quê? Como o processo é lento, ele ganha energia, mas também perde o ambiente. Então, mantém a temperatura constante. E a última parte do processo, a compressão adiabática, que é aquele processo bem rapidinho, aonde você dá aquela última apertada no cara, e aí ele aumenta a pressão, diminui o volume, a temperatura vai lá para cima, volta para o ponto A e recomeça todo o ciclo, beleza? Agora, o cachorro fazendo participação hoje tá, ó, joia. Bom, primeira lei da termodinâmica, só para contextualizar, é a lei da conservação de energia, que a gente já comentou na aula passada, que quando você dá calor para um gás, ele realiza trabalho e uma parte dessa energia vira variação de energia interna das moléculas, beleza? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Trabalho de gás, a gente já comentou, é o trabalho dentro do ciclo, só me interessa a área dentro do ciclo, quando é cíclico. Sentido horário, trabalho positivo, sentido anti-horário, trabalho negativo. Também a área aqui. Quando o trabalho é positivo, quer dizer que o gás realiza. Quando que o gás realiza o trabalho? Quando o predominante é a expansão. Quando o trabalho é negativo, quer dizer que ele sofre esse trabalho. Quando que ele sofre? Quando é a compressão. Tá? Então, vamos ficar esperto. Segunda lei termodinâmica, pega na tua apostila e olha ali, ó. É basicamente uma continuação da primeira. Nenhuma máquina rende 100%. Nenhuma máquina consegue transformar integralmente a energia recebida em trabalho.
Você vai ter uma fonte quente que vai dar uma energia. Uma parte dessa energia vai ser usada na forma de trabalho, mas a outra vai ser perdida para o ambiente na forma de calor para uma fonte fria. Gente, motor esquenta, ponto. E se o motor não perde calor para o ambiente, ele superaquece. Se ele superaquece, ele funde. Então, o motor, para funcionar bem, ele tem que perder calor. Não dá para você transformar 100% da energia em trabalho. Você precisa da perda. A perda, ela é necessária, ela é essencial, tá? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Rendimento de uma máquina térmica, rendimento lá de um equipamento. É dado em porcentagem, a dedução é a seguinte: o rendimento, que é a letra grega eta, que é esse cara aqui que parece um N, é a letra grega eta. Esse rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, o total. Mais o trabalho, eu posso escrever como? Lembra que lá no slide anterior, deixa eu até voltar aqui para você, ó. Quantidade de calor da fonte quente vira trabalho mais a quantidade da fria. Se eu isolo o trabalho, esse cara passa para frente e fica negativo. Fica a quantidade da quente menos da fria. Então, trabalho, quantidade quente menos da fria. Substitui aqui, ó. Trabalho eta, quantidade de fonte quente menos fria, sobre a quente que já estava aqui. Você pode abrir essa equação, esse com esse simplifica, fica 1, e ainda me sobra o quê? Quantidade de calor da fonte fria sobre a da quente. Então, rendimento desse jeito. Lembrando que ele vai dar 0, qualquer coisa, por exemplo, 0,5 equivale a 50%, 0,3, 30%, 0,4, 40%, e assim vai. Ciclo de Carnot de novo, resumindo, ó, expansão isotérmica, de A para B, depois expansão adiabática para C. Compressão isotérmica, de C para D, e por último, compressão adiabática, de D para A. Tranquilinho. Rendimento do ciclo de Carnot é o mesmo do outro, só colocando de novo, trabalho sobre quantidade de calor total que é recebida, abre, né, o trabalho, simplifica o recebido com o recebido vai dar 1, e sobra 1 menos perdido sobre recebido. Tranquilinho. Refrigeradores. Por que é importante falar de refrigerador? Porque refrigerador é o oposto do motor. O que o refrigerador faz? Ele pega calor de uma fonte fria, sofre o trabalho do motor e libera calor para uma fonte quente. Beleza? Então, o que ele faz? O que o motor faz? Ele pega calor da fonte quente, realiza trabalho e perde para fria. O refrigerador, ao contrário, ele tira da fria que está dentro do teu refrigerador, lá que é a parte interna, sofre o trabalho que é o trabalho do motor, que o gás sofre, e manda o calor para a fonte quente. Esse trabalho, ele é um trabalho chamado de não natural ou trabalho forçado. O trabalho, por ser forçado, ele precisa de uma fonte externa de energia. Quer dizer, a tua geladeira tem que estar ligada em alguma coisa. A tua geladeira tem que estar ligada, por exemplo, na tomada. Por quê? Se você sair de casa, acabou a luz, a hora que você chega em casa à noite, você vai abrir a geladeira, ficou sem luz o dia inteiro, vai ter derretido tudo. Por quê? O normal é o calor ir de quem tem mais para quem tem menos, de fora da geladeira para dentro. Se esse é o normal, é o trabalho normal, o fluxo normal. Da geladeira, você quer fazer o contrário. Quando sobe a temperatura interna, você quer tirar esse calor de dentro e jogar para fora, onde a temperatura é maior. Por isso que o processo é forçado, ele é antinatural. Só lembrar, geladeira é o contrário do motor. O que o motor faz? Pega calor da fonte quente, realiza trabalho e perde calor para a fonte fria. O que geladeira faz? Tira o calor da fonte fria, sofre o trabalho do motor do refrigerador e libera para a fonte quente energia. Por isso que o processo é antinatural ou forçado. Eficiência de um refrigerador ou de um ar-condicionado também é o contrário do rendimento de um motor. Ó. É a quantidade de calor da fonte fria sobre o trabalho. Aqui vale a mesma coisa. O que é o trabalho? É a quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Então, você pode abrir o trabalho aqui. Então, vai dar na mesma coisa. Você pode cortar aqui, vai ficar quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, menos 1. Contrário do motor. Exatamente contrário. Também vai ser dado em porcentagem, se der 0,2 é 20% e por aí vai.
Uma coisa importante de saber desses caras é que você pode trabalhar com eles só com as temperaturas. Temperatura fria sobre temperatura quente menos a fria. Detalhe, essas temperaturas têm que estar em Kelvin, sistema internacional, não pode ser em graus Celsius. Tudo bem? É isso aí. Termodinâmica na veia, termodinâmica resolvido. Qualquer coisa, dá um grito lá nos atendimentos, a gente está junto aí. E espero vocês até a próxima. Valeu, beijo, tchau. Agora, parar tudo.